Boa noite, pessoal. Você está vendo agora essa aula. Nós tivemos todo o cuidado de gravar e hoje o conhecimento vai ser, na verdade, a gente vai dar continuidade àquilo que você já tem acompanhado nas aulas aí do Movimento Reinvente. Para você que não conhece o Movimento Reinvente, né, é uma iniciativa de empresários do Brasil inteiro. Inclusive, hoje eu estou aqui com o Leandro Magalhães, logo ele já passa a palavra para ele, que nós somos um movimento, junto aí com diversas outras pessoas que estão passando por esse problema da pandemia, onde nós que somos da área, né, de empresas, nós somos consultores também de diversos segmentos, percebemos que nós precisávamos fazer alguma coisa para ajudar pessoas que também estivessem passando por esse problema. Então, hoje a nossa aula ela vai ser sobre as 3 decisões que você precisa tomar no seu negócio para sair mais adaptado dessa crise. O meu nome é Ari Vasconcelos, eu estou lá no movimento também como fundador, com muito prazer. Sou consultor na área de planejamento, sou administrador de formação, tenho uma pós em projetos e inteligência de negócio. Trabalhei muitos anos no segmento de distribuição de alimentos de grandes marcas como Red Bull, Johnnie Walker, Mondelez, P&G, Johnson. E atualmente fui desafiado para entrar na política e trabalho com política. E qual é o meu trabalho? Como consultor de formação e administrador e todas essas experiências que eu vivi, eu ajudo políticos a estruturarem os seus gabinetes para que eles entreguem mais resultado para a sociedade e consigam ter um destaque genuíno, legítimo, entregando resultados de fato para a sociedade. E agora convido o meu parceiro, Leandro Magalhães. Fala aí, Leandro. Prazer estar contigo. Obrigado, Ari. Prazer estar participando com você do movimento. Como você disse, a gente tem um time aí muito preparado para compartilhar tudo isso daqui, né? Que a gente tem feito, que a gente vem fazendo. E confesso que para mim acalmou meu coração assim quando a gente começou o movimento, porque eu senti uma necessidade de fazer algo, de ajudar as pessoas, especialmente os nossos clientes. Mas aí a gente começou a participar de live, começou a participar de um monte de debate e quando veio o movimento ajudou, acho que, a organizar, a gente colocar os assuntos importantes que precisam ser ditos em uma ordem que faça sentido para as pessoas. E muito bom essa aula que a gente preparou, que você vai conduzir. Faz parte dessa primeira leva de aulas que a gente está montando. Essa, se eu não me engano, já é a oitava Nona, ou nona aula. a nona Nona, aula. né? Uhum. Já até me perdi aqui em quantidade de aulas. E muito conteúdo bom já foi feito. Então, se você está começando por essa aula, ótimo, mas saiba que no site www.movimentoreinvente.com.br já tem lá 8 aulas que estão lá e vão ficar lá, né? Não é nosso objetivo cobrar isso. Enquanto fizer sentido, isso vai estar lá. Tem uma aula minha específica que foi sobre marketing digital, de como você digitalizar suas vendas. Uma aula grande, 1h30 de aula, tem alguns cases bem legais. Meu nome é Leandro Magalhães, sou especialista em marketing digital e, Ari, vamos tocar o pau aí, que tem bastante conteúdo para a gente compartilhar hoje. Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Tá vendo aí? Tudo certo aqui. Então vamos lá. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de falar que isso aqui ele não vai ser necessariamente uma aula, vai ser um bate-papo. A minha ideia, assim como você que está em casa, que tem o seu negócio, que também está apreensivo, nós também estamos. Só que nós somos uma espécie, uma raça que a gente resolve os nossos problemas quando a gente começa a falar. E foi bem interessante quando o Leandro abordou esse ponto, de que o nível de ansiedade dele, inclusive no meu, e provavelmente o seu também, que está nos assistindo, vai diminuir à medida que a gente começa a se comunicar. E você vai começar a perceber que, de fato, você também não está sozinho. Então é importante que nesse momento a gente troque. E eu vou trazer uma breve contextualização histórica para que você entenda e para que todos nós entendamos que nós já passamos por isso e a gente superou. Então, portanto, dando início aí à nona aula do movimento Reinvente, as 3 decisões que você precisa tomar agora no seu negócio para que você possa sair mais adaptado e está contando aí comigo, Ari Vasconcelos e Leandro Magalhães.
embora. Olha só o que a gente está passando. Esse aí é o grande problema da nossa sociedade atual. Certamente, ela foi o grande desafio da humanidade nos tempos modernos, nos tempos atuais que a gente está vivendo. E é muito louco isso, porque se a gente analisar a velocidade com que a gente estava se desenvolvendo, o nível de tecnologia, de comunicação, de inovação, de novos produtos, e quando a gente daqui a pouco vai comparar com um pouco com as coisas que já passaram na nossa história, e a gente se vê preso dentro de casa, e isso é muito louco, porque, cara, como assim, né? A gente estava falando que o mundo está totalmente globalizado, e velocidade, e viagens, e negócios, e agora vai para sua casa. E aí, de repente, você não consegue vender, porque você era acostumado a lidar com as coisas de alguma forma. De repente, você se vê com várias contas, vários boletos, você percebe que tem várias famílias que talvez estão dependendo do seu negócio, na verdade, e você não sabe o que fazer. Essa é a situação que milhões de empresários e empresárias no Brasil e no mundo estão vivendo. Então, hoje, eu me permiti aqui fazer essa pausa para a gente trazer algumas reflexões históricas e depois voltar agora no que pode ser feito para a gente avançar daqui para frente. Então, esse é o Covid-19, o famoso coronavírus, que está fazendo com que eu e você fiquemos em casa e temos que pensar em soluções que até então nós nunca tínhamos vivido isso. Então, eu estou falando de soluções que ainda não existem, soluções que a gente está pensando e construindo agora. Então, vamos junto. Olha só, Ari, nós... é interessante o quanto nós somos frágeis, né? E vulneráveis. E às vezes a gente se acha muito imbatível, e eu acho que essa é uma lição já que a gente já pode ter, que mesmo que quando as coisas aparentemente vão muito bem, é sempre bom a gente estar preparado. É claro que nenhum planejamento do mundo previu algo tão incontrolável quanto uma pandemia como essa, né? Mas é para a gente aprender que a gente não é sólido o suficiente ou forte o suficiente para encarar qualquer coisa, né? A gente sempre precisa ter ali um plano B, tentar com suas reservas, seja financeiras, seja de energia, porque essas coisas vão acontecer, né? Talvez, evidentemente, que não no tamanho de uma pandemia como essa, mas no dia a dia, se a gente for levar isso para o nosso dia a dia, isso acontece muitas vezes, né? Então, até os gigantes estão sofrendo, né? Então, para mostrar o quanto pequeno e frágil nós somos. Exato. E aí, Leandro, pegando já sequência na sua fala, nós já passamos por isso. E aí, quando você diz que a gente talvez tenha que começar a se precaver, provavelmente a nossa espécie vai passar por outros problemas exatamente iguais, outras pandemias. A diferença é que nós conseguimos evoluir ou espera-se que a gente evolua, né? Cada um no seu sentido, às vezes espiritualmente, nível de relacionamento, mas a gente vai evoluir em nível de biociência, nível de tecnologia, em outras coisas que vão deixar a raça humana mais preparada para frente. E também não dá para deixar de imaginar que é um momento de reflexão enquanto seres humanos também, né? Dá uma pausa meio que forçada. Mas agora, trazendo um pouco do olhar da história, nós já passamos por isso. E essa foto, ela remete aos médicos da peste, da famosa peste negra que assolou a Idade Média. E aqui eu coloco um pouco dos dados. Olha só como é que a gente já passou por isso, a humanidade já passou. Se você observar, você vai ver esse ícone aqui da injeção, que representa quais foram as doenças ou as pandemias. A caveirinha representam as mortes e essas pessoas representam as populações nessas épocas. Essa linha roxa, ela representa a linha do tempo da humanidade. Então, olha só, eu comecei aqui em 1333 a 1351, um espaço aí de quase 20 anos, onde a população que existia no planeta era algo em torno de 360 milhões e 50 milhões de pessoas morreram com a peste negra. Que vocês sabem, falando um pouco disso, ela veio de um carrapato que, por coincidência, veio da China. Né? Me perdoem aí se tem algum historiador especialista de plantão assistindo o vídeo, mas eu não vou aprofundar nesse tema.
E nós não tínhamos o poderio de comunicação e de tecnologia que nós temos hoje. Então, se você pensar que 1/3 das pessoas foram dizimadas, a gente está falando de muita gente. E guardadas as proporções, as pessoas naquela época também precisavam comer, elas também tinham seus processos de comércio, elas também tinham seu processo de agricultura, também tinham, já existia a pirâmide de Maslow, digamos assim, daquela época, das pessoas que também tinham outras necessidades além das básicas. Claro que a gente estava falando de uma época muito remota, muito diferente, mas o problema foi o mesmo. E o que surgiu depois de 1/3 da população ter sido dizimado? Olha só, as grandes cidades, né, os feudos da época, as cidadelas, as cidades, vamos trazer o termo cidade para ficar padrão aqui, começaram a perceber a necessidade de mudanças daquele momento para frente. Olha, por exemplo, uma coisa que aconteceu de mudança na humanidade. Começou-se a fazer um trabalho melhor de saneamento básico, de canalização de esgoto, de lixo, de depositar os lixos nos lugares certos, de tratar de maneira diferente alguns córregos, algumas coisas que aconteciam, de separar melhor os processos de urbanização. Começaram a acontecer, por exemplo, a maneira como eram as locações dentro, mudou-se a dinâmica dos preços, a dinâmica dos pagamentos, mudou-se, inclusive, começou a ter processos de inovação na agricultura familiar, porque muitas pessoas, né, evidentemente, com uma morte dessa magnitude, né, com uma catástrofe dessa magnitude, surgiu fome, surgiu problemas econômicos, recessões econômicas. Então, a humanidade precisava de respostas mais rápidas e diferentes daquilo que ela estava fazendo. Então, surgiram várias oportunidades e vários processos de inovação também. E aí eu não vou me atentar muito a cada uma delas, mas se você parar para pensar, eu selecionei algumas, na verdade a gente teve mais ou menos umas 12 ou 13 pandemias, né? Por exemplo, a cólera nós tivemos aí, mas eu não coloquei ela. Mas ó, você teve a tuberculose em 1850, 1950, um século da doença sem um tratamento de fato efetivo e ceifou a vida de 1 bilhão de pessoas. Né? E aí já vale destacar que nessa época nós tínhamos de 1,2 a 2,5 bilhões de pessoas no planeta. Depois tivemos a varíola. E aí uma coisa para dar uma ênfase aqui seria a gripe espanhola, que foi a pandemia mais letal próxima da nossa era, que talvez os nossos avós e bisavós, talvez alguém tenha alguma história de pessoas vivas ainda para contar essa história, né? Que foi a gripe espanhola, que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial. Então, você já tem uma catástrofe no planeta do tamanho de uma guerra mundial, e quando acaba a guerra mundial, você tem uma gripe espanhola. Sabe? Isso aí também foi o caos. E aí, diante desses desafios, logo depois, né, queda da Bolsa em 1929, e aí depois uma Segunda Guerra Mundial, a humanidade começou a perceber naquele momento que, apesar das diferenças entre os países, as culturas e as prioridades que cada um tinha, era muito importante que existisse uma governança que olhasse para a humanidade enquanto mesma espécie, obviamente, mas que pensasse no ponto de vista da saúde. Porque quando a gente fala de saúde pública, trazendo agora um olhar um pouco da política, você não tem ou não vai fazer distinção entre classe social, entre raça, orientação, cultura. Você está tratando com vidas humanas. O médico, quando ele se forma, ele faz um juramento, ele precisa proteger a vida humana. Então, a partir daquele momento, 7 de abril de 1948, surge a Organização Mundial da Saúde. Depois, nós tivemos aí o evento da malária, tivemos o problema da AIDS, e ainda você tem no continente africano grande incidência da doença ainda do vírus, mas hoje, apesar do vírus da AIDS não ter cura, ele tem sistemas de controle paliativo que fazem com que a pessoa consiga ter uma vida normal. E agora, no nosso tempo, a gente tem o Covid-19, o coronavírus, que não tem uma cura específica, ainda não tem um remédio efetivo, nós temos linhas de estudo, nós temos várias frentes no mundo para tratar disso. E aqui, Leandro, para passar a bola para você, para a gente só bater uma conversa sobre isso, a gente tem um desafio agora. Por exemplo, você tem um problema de saúde pública e um problema que ele afeta o mundo como um todo.
todas as crenças, todos os povos, as culturas, todas as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. E a, a, a boa execução do plano de contingência de uma nação tem que ser bom também na outra, porque senão uma pode contaminar a outra e aí você não consegue resolver. E em meio a isso, você começa a ter narrativas políticas que, por hora, às vezes atrapalham o processo. Olha só, você tem uma frente de infectologistas, você tem a frente da Organização Mundial da Saúde, você tem uma frente de trabalho de empresas ajudando a desenvolver soluções, seja diretamente com tecnologia ou com as soluções que a gente já tem, como álcool gel e outras coisas que o sistema de saúde precisa. Você tem ONGs trabalhando nisso, você tem governos trabalhando nisso, você tem voluntariado de diversas formas em vários lugares do mundo trabalhando, ou seja, você tem pelo menos 6 frentes trabalhando nisso. E uma unanimidade, ficar em casa faz com que a gente reduza a curva para não criar o colapso no sistema de saúde. Então, se a gente sabe disso, e aí você tem agora correntes na internet de políticas discutindo esse problema, e isso tudo afeta como um todo. Por que eu fiz esse grande pano de fundo? Que a gente precisa entender o nosso papel em relação a essas 6 frentes. Cada um tem uma grande responsabilidade agora para ajudar, e às vezes a nossa responsabilidade é ficar em casa e garantir que o vírus não se propague, enquanto você tem outras frentes pautada em tecnologia e pautada num planejamento sólido, uma coisa emergencial para resolver. E estamos todos aqui agora, você entendeu que nós já passamos por isso, e não tenho dúvida que essa situação vai nos levar a grandes outras oportunidades, apesar de vivermos provavelmente uma recessão econômica que não sabemos qual é o tamanho dela ainda. Talvez a gente possa vir a sentir daqui a 1 ano, 2 anos, mas oportunidades virão e nós precisamos agora tomar algumas decisões de mudança para enfrentar isso. Tá de acordo, Leandro? Perfeito, Ari. Eu acho que é importante ter esse contexto histórico para mostrar, primeiro, que a gente não está vivendo, não é uma brincadeira isso aqui que está acontecendo, né? É uma coisa extremamente séria. E para mostrar também que a gente, claro, não é fácil, mas a gente supera isso. E um ponto que a gente pode ter certeza é nada vai ser igual como antes. Todos esses grandes, essas grandes crises, até as que você não colocou aqui, mudaram a organização de como a sociedade vivia, né? De como a gente de fato se organizava. Mudanças políticas, mudanças em legislação e mudanças em comportamento. Né? Quer ver? Eu vou trazer um exemplo mais recente. Nenhum voo é igual desde do atentado das Torres Gêmeas, principalmente voo internacional. Então, acontecem alguns marcos na história da humanidade que mudam drasticamente algum segmento, algum setor, e a gente está vivendo isso hoje, né? Então, isso vai refletir no nosso comportamento de consumo, a gente vai falar um pouco disso, nosso comportamento de tecnologia, na comunicação, e, enfim, é importante entender que esse é mais um momento que tudo vai mudar e a gente precisa estar muito atento. É difícil quando a gente está dentro entender o que está mudando, né? Quando a gente olha para trás fica mais fácil, mas a gente tem que exercitar esse olhar e por isso que é bom ter o contexto histórico, que aí você já tira algumas lições imaginando aonde, para que lado mais ou menos tudo isso vai levar. Exato. Legal você ter trazido esse exemplo mais recente. Uma outra coisa que não tem a ver com pandemia, mas que gerou um problema muito difícil, foi a própria greve dos caminhoneiros, né? Quando se falava, por exemplo, em estoque just in time, não tem estoque, não faça estoque, isso você vai imobilizar seu Perder capital. dinheiro. Ele vai perder dinheiro, você tem que colocar seu dinheiro em ações e tal. E aí, com a greve dos caminhoneiros, você não tem estoque parado, né? Então, assim, realmente acontecem marcos na nossa sociedade que os comportamentos vão mudando e que não tem uma coisa para a gente eliminar de uma vez por todas, que não existe receita do bolo pronta. Você tem uma noção, uma ideia, você tem um conceito de algumas coisas, mas o passo a passo específico da fórmula de sucesso, ela tem o seu tempo e ela tem muitas vezes prazo de validade, né? E às vezes às vezes não. A história está nos mostrando que é cíclico, que nós temos marcos importantes.
hora de pandemia, hora de crises sociais, hora de governos, hora de guerras, e a gente vai se moldando e se adaptando em relação a isso. Mas legal, batemos bola aí, vamos agora ao próximo ponto. E eu cortei aqui o quem poderá nos ajudar, no sentido de trazer uma reflexão de que você precisa ser o agente da sua própria transformação. Parar, de repente, de esperar. E aí você que não viu o manifesto do Movimento Reinvente, eu convido você para revê-lo ou para assistir, se você não viu, que foi baseado nisso. Que se você não está sendo ajudado, se o governo não ajudou o suficiente, se você está sem fé, e o movimento realmente ficou muito bonito, o manifesto, convido você a assistir novamente, mas a questão é como eu posso me reinventar a partir daquilo que eu tenho, a partir da minha realidade. E agora, você está vendo aí a quantidade de lives que estão acontecendo no Instagram, de conhecimento gratuito, de movimentos, por exemplo, como esse nosso, de ajudar de alguma forma a construir um conhecimento do nosso tempo para que a gente possa superar isso junto. Faz sentido aí para você também, Leandro? Perfeito, perfeito. Beleza. Então a gente entra agora no ponto, as 3 decisões que você precisa tomar agora, e sem perder tempo, eu vou na decisão número 1, que são a primeira decisão que você tem que tomar agora, é uma decisão de modelo mental. Exatamente isso. Antes de a gente falar de negócio, antes de a gente falar sobre qualquer outra coisa, se você não decidir ou não tomar a decisão de que algumas crenças limitantes suas, alguns conceitos que estão aqui que precisam mudar, porque nós não seremos mais as mesmas pessoas antes da pandemia, por uma série de motivos que eu posso explicar, o Leandro pode colocar também alguns pontos, e por motivos que a gente não vai explicar, que é simplesmente inconsciente. Você quer ver um exemplo básico? Você hoje, digamos que acabe um pouco essa pandemia ou essa crise, ou alivie os picos nos principais pontos do mundo, eles já tenham acontecido e aí já está um pouco controlado. Você se sentiria confortável, Leandro? Pergunto para você, de pegar os seus filhos, a sua esposa, entrar num avião para ficar 13 horas e gente tossindo e espirrando do seu lado? De maneira alguma. Exato. Amanhã tá liberado, vamos todo mundo para Disney. Até parece. Exato. Nem Exato. pensar. São coisas desse tipo que vai demorar um pouco para as pessoas sentirem confiança, e ainda que elas não sintam confiança, essas empresas que oferecem esses serviços, eu vou substituir a palavra empresas por essas cadeias produtivas, esse conglomerado de empresas que oferecem esses pacotes de serviço, eles vão precisar se reinventar para fazer ou para garantir a segurança do consumidor. Assim como o Leandro trouxe esse exemplo do atentado às Torres Gêmeas, que mudou completamente os protocolos de segurança que antes não tinham nos aeroportos, certamente a gente vai ter mudanças também. Então, a primeira coisa, e aí eu fiz uma analogia com esses 3 ícones que você está vendo aí, é você sair da sua própria caixa. Começar a perceber que você vai precisar ter mudanças específicas no seu negócio. Talvez o seu negócio seja na alimentação, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você vai ter que ter cuidados. Você, além de ter os cuidados que talvez você sempre teve, agora você vai precisar mostrar, vai precisar parecer ter. Igual aquele ditado da a mulher de César, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Essa é a questão. E o marketing vai ajudar, e muito nesse contexto, para te ajudar nesse posicionamento. A parte central do meio é a parte de uma hierarquia, hoje, como é conhecida, como é padronizada, né, vertical, que é muito comum nas empresas, ainda que já exista um movimento para mudar isso, mas isso certamente vai acabar. E aí eu convido você, olha só que interessante, a começar a perceber que já houveram algumas reformas trabalhistas, algumas boas, algumas não tão boas, aí é uma discussão mais política do que técnica, eu não vou entrar nesse mérito, mas já existem novas modalidades, e a própria dinâmica do mercado atual exige isso, para gerar mais emprego, para gerar outras oportunidades. O funcionário, ele sai da condição de ser um coitado, né, com todo o respeito da palavra, mas ele também é agente da mudança. Então, a mudança do empresário, do funcionário, a mudança da cadeia como um todo, ela precisa ter essa mudança, essa iniciativa de mudar o modelo mental.
Portanto, é importante que você comece a pensar em coisas, em formatos diferentes de contratação, talvez em parcerias, contratos temporários, talvez a maneira como você faz. E, por fim, eu entro no outro ícone aí, que é um ícone de conexão, onde você certamente comece a pensar no seu negócio, em possibilidades, onde você, na medida do possível, na medida da sua realidade, você começa a sair desse modelo verticalizado para começar a pensar no modelo de conexão com clientes, parceiros, funcionários. Tem muita coisa legal acontecendo agora. E eu vou dar algum exemplo no próximo. Algum ponto, Leandro, para acrescentar aí? Tenho, Ari, se me permite, eu queria colocar você falou de modelo mental, né? O que eu passei como empresário, não só como consultor. Como consultor, nas últimas semanas, é evidente que eu fui muito demandado, né? As empresas pedindo ajuda. Leandro, me ajuda, que eu posso fazer. Mas como empresário, a minha primeira sensação foi paralisia. Eu acho que todo mundo passou por isso. Pelo menos uns 2 dias eu fiquei meio estagnado, assim, sem saber muito para onde ir, essa ansiedade, essa atualização das notícias, né? Aí eu fui para um segundo momento ali, que foi um momento de calma, é só segurar as pontas que daqui a pouco passa, tá? Só que ainda bem que eu confesso que eu demorei para passar dessa fase, mas eu comecei a entender que não é só uma questão de estamos congelando os negócios, daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Cara, se eu não rever o meu negócio agora, se eu não rever tudo isso que você falou, meu modelo de contratação, meu modelo de conexão com os meus clientes, os meus produtos, eu não vou sobreviver nem depois que tudo isso passar, né? Então, a gente tem essa fase de paralisia, essa fase de calma, mas a gente precisa agir. Mesmo que o seu negócio hoje não consiga faturar, beleza, já tentou de tudo quanto é jeito. Já tentei online, do jeito que eu tentei aqui, hoje não está funcionando. Mas para que ele funcione depois que tudo acabar, você precisa agir agora. Porque não acha que tudo vai voltar ao normal e, beleza, você vai abrir a porta e as coisas vão acontecer normalmente, né? Então, esse mindset, assim, cara, não é só uma questão de esperar que as coisas vão se acomodar. A gente precisa agir, né? No segundo ponto ali da questão da organização, eu vi essa semana uma aula com o Rony Messler, lá, o diretor do Grupo Reserva, e ele contou que ele estava num call com a equipe de direção deles, eles estavam já, planejamento no início do ano, pensando em expansão do escritório central. E essa semana, ele fez uma live essa semana, eu estava assistindo, ele falou que no call, gente, aquele processo de expansão, eu acabei de entender que a gente não precisa expandir, a gente precisa enxugar. Que é possível trabalhar de casa, é possível a gente reorganizar o nosso negócio de maneira que funcione. Então, mesmo na dor, né, Ari, não foi talvez da maneira mais planejada, foi a forceps, a gente está precisando se reorganizar, né, fazendo mais home office, mudando bastante essa questão da hierarquia hierarquia não, mas essa questão do fluxo da empresa, digamos assim, Uhum. E que está tendo um ganho, né? Tem muitas empresas aprendendo que existe um jeito que funciona melhor, que possa ser mais rentável, enfim. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar essa fase e experimentar, mas com um olhar de não é passageiro, pode ser que seja definitivo, pode ser que o seu modelo mude e fique assim. Claro, fazendo alguns ajustes, né? Nem 8 nem 80, mas se grandes empresas como a Reserva, né, o Grupo Reserva, que é várias unidades, né, é bem mais robusto, pensa em mudar a sua estrutura de organização, os pequenos negócios têm que agir muito rápido, é mais fácil, né, é menos pesado, é só uma questão de ter coragem, né? E o terceiro ponto, que é essa questão de conexão, eu tenho falado muito isso nas minhas aulas também, nas lives, como as empresas têm se colocado mais humanizadas, né, Ari? Uhum. E colocado as pessoas em primeiro lugar. E até na forma do discurso, na forma que comunica, dividindo as dores. Eu acho que é um ganho que a gente está tendo.
e a gente talvez não precise perder isso depois que tudo acabar e voltar na comunicação super capitalista, eu produzo, entrego, você compra de mim, acabou. Não, acho que tá existindo uma certa compaixão, sabe? Eu tenho um cliente que precisou adaptar muito rapidamente o delivery e a cada pedido que ela entrega uma carta agradecendo o cliente a ajudá-los a honrar com os colaboradores e os fornecedores. Olha que legal, cara. Legal. Tipo, não, tipo, obrigado por estar ajudando a gente a seguir. E a gente está aqui. Quando você precisar, se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui para te ajudar. Sabe? Então mudou muito esse tom da comunicação e essa conexão também entre empresas e compradores, né? E clientes. Massa, massa. E você já fez o gancho com relação ao que a gente vai falar no próximo slide daqui a pouco, né? Na verdade, com relação a formas de se relacionar com o cliente, como isso está mudando, né? Então, dito isso, você entendendo que a primeira decisão que você precisa tomar é a decisão que diz respeito a você, a mim, né? A cada um de nós, que é a decisão de modelo mental. Não dá mais para a gente continuar com as mesmas crenças, o mesmo modelo de antes. A segunda decisão que você precisa tomar são as decisões pragmáticas do negócio. E aqui eu separei 3 exemplos em formato de ícone, e para você que acompanhou a aula com o professor Eber, ele aprofundou bastante nisso, e aqui eu não vou aprofundar, mas é só para que você saiba, inclusive porque as decisões e as alternativas, elas estão chegando de uma maneira muito rápida, né? Você que está acompanhando o noticiário já viu que o governo aprovou alguns pacotes de medidas de emergência econômica, algumas coisas estão surgindo, ajuda para um setor, ajuda para outro, tem agora os R$ 600 para os pessoais profissionais liberais, como é que vai ser esse cadastro? Não vou aprofundar nisso, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não existe nenhuma palavra que eu possa passar para você e tentar acalentar o seu coração, tentar acalentar a sua mente em relação aos números que estão gritando agora aí na sua empresa, sabe? Não existe, de repente, eu falar de mudança de modelo mental se você está com um fluxo de caixa estourado. Não existe falar de reinvente o seu negócio se você está com as duplicatas a vencer e não tem recurso. Seu faturamento caiu pela metade, em alguns negócios 100%. Então, o que eu quero dizer para você agora é que se você aceita que você precisa mudar o seu modelo mental, a segunda etapa, papel e caneta na mão, pessoal. Senta, olhe o noticiário, veja qual é o tipo de negócio que você tem, qual a realidade que você está vivendo agora, liste e, mais importante do que fazer, é tomar a decisão de fazer. A parte mais importante, a parte que mais demora, a parte que mais consome energia e emoção e sentimento é decidir as coisas. Porque depois que você decide, você faz. Então, uma dessas subdecisões, digamos assim, olha só, diz respeito a pessoas. Infelizmente, talvez você tenha que demitir pessoas. Vai fazer parte. E essas pessoas, elas vão precisar depois tomar as suas próximas decisões para garantir a sua sobrevivência. Ora com ajuda governamental, ora com fontes criativas, ora com ajuda de voluntariado. Pessoal, a gente está no mesmo barco. É triste falar isso e não é justo falar só num viés de negócio, porque também tem o viés social, o viés econômico. Então, todos nós estamos perdendo, inclusive o mais importante, perdendo vidas. É importante que a gente saiba e compreenda que é um processo, isso vai passar, obviamente. Nós já acabamos de ver aí, historicamente, pandemias muito piores do que a nossa, onde a humanidade, em termos de tecnologia, de governança, de comunicação, de avanço da ciência e da medicina, estava muito atrasada em um décimo do que a gente tem hoje. Então, se você tiver que demitir, demita. Se você tiver que renegociar com as pessoas, renegocie. Você está vendo aí até times de futebol renegociando o salário. Quem diria um segmento milionário desse, sabe? Então, essa é uma decisão pragmática. A segunda decisão, eu já falei um pouco, são as decisões. Eu escolhi aí a Diego, caixa. Diga lá, diga lá. rapidinho, só para eu contribuir, que é relacionado a pessoas, uma coisa que é muito importante, sim, é preciso decidir, é difícil, né? Algumas decisões precisam ser rápidas,
vou compartilhar um caso pessoal que está acontecendo lá em casa. A minha esposa é funcionária de uma empresa e entrou o mês agora, né, hoje, dia 1º de abril, ontem, né, foi dia 1º de abril, e não caiu os benefícios de vale alimentação, vale combustível. E aí os funcionários foram perguntar, né, mas olha, não entrou tal. Aham. Aí o comentário foi, é porque o diretor ele ainda estava tomando decisões sobre o que ele faria, se ia colocar as pessoas de férias, não ia, metade do time, o que queria fazer. E aí, por conta disso, depois que ele decidiu, esse pagamento vai ser feito só no dia 6. Então, a gente está falando já de atrás de uma semana de um benefício que poderia ter chego para as pessoas antes se a decisão tivesse sido tomada na hora certa. Então, Aham. algumas decisões são difíceis de serem tomadas e elas precisam ser tomadas rápido. Mas mais importante do que isso, Ari, é a comunicação. É bem isso que você falou, algumas decisões são difíceis de serem tomadas, mas está todo mundo entendendo a situação que o mundo está vivendo. Então, se você comunicar isso da maneira certa, né, se você explicar por que algumas coisas precisam ser feitas, alguns remanejamentos vão precisar ser feitos, é claro que nem todo mundo tem o mesmo senso de empatia, de consciência, mas se você pelo menos se dispor a explicar de maneira mais humana possível, de jogar, ter um jogo mais aberto possível, isso vai facilitar o processo, né? Então, sempre comunique, mantenha contato com a sua equipe, com a sua liderança, para que não exista um cenário de incerteza. A gente já está vivendo um cenário de incerteza macro, né? Dentro da minha empresa, se você tiver esse controle, minimamente, isso ajuda a diminuir a ansiedade da sua equipe, isso vai ajudar no processo. Então, comunicar sempre de maneira clara ajuda muito. Assim, não quer dizer que vai ser mais fácil, aliás, não quer dizer que vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai ser um pouco menos difícil se você se comunicar com essa equipe de maneira mais clara, mais simples e mais humana. Massa. Excelente contribuição, Leandro. E aí o ícone do caixa, que diz respeito às questões financeiras do negócio, às questões do famoso pulmão da empresa. Você certamente vai precisar de mais capital de giro, você tem crédito no banco, você já renegociou as dívidas com os principais fornecedores, ou pelo menos com aqueles 20% de fornecedores que representam 80% do seu negócio, sabe? Você já renegociou, já percebeu o que o governo liberou agora em decreto na sua cidade ou no seu estado, ou se for imposto federal, dos novos prazos para você poder pagar? Tá? E aqui eu encerro essa parte, mas digo o seguinte: sabia que 70% das empresas não sabem ou não fazem e não sabem como apurar o lucro? 70% dos negócios, né, não sabem quanto tem de lucro. E assim, parece meio óbvio falando, mas isso é um fato. Então, se você está vivendo na pele agora essa dor de ter que tomar decisões financeiras, também é uma oportunidade de você aprender a lidar com isso. Porque não é agora, é para a vida. Um empresário que não domina os números da empresa, e aqui não estou dizendo que é em detrimento da área comercial, da área de pessoas e tal. O empresário precisa dominar os números da sua empresa. E ponto. Talvez seja uma oportunidade de você ver. E por fim, eu coloquei aí num formato de planejamento. Ontem, para quem não acompanhou, teve uma aula muito sensacional com o Marcelo Pimenta, um dos grandes especialistas em inovação do Brasil, professor da SPM, e com o Dino Gueno, um dos fundadores do movimento Reinvente, e também professor da SPM, um especialista sensacional na área do varejo, e eles falaram exatamente sobre isso. Rasgue o seu planejamento. Claro, no sentido literal, inclusive, porque quantas pessoas fizeram, quantas empresas fizeram suas conversões de venda no final do ano passado e agora está em fevereiro? Vamos investir, vamos crescer 30%, e esse ano vai ser legal, e de repente um fator externo totalmente inesperado colocou ou deu um balde de água fria em todos esses planejamentos. E agora a gente está num cenário de sobrevivência, sabe? Se a gente fizesse uma SWOT aqui, entre empresas que estão no cenário de crescimento, empresas que estão no cenário de estabilidade, praticamente colocou a gente num cenário de sobrevivência. Um fator externo
mudou todo o cenário do jogo e colocou praticamente todo mundo em cenário de sobrevivência. Isso é muito cabuloso, muito assustador e muito diferente da tomada de decisão. Mas você não está sozinho. Beleza? Dando sequência, a última decisão. Vai lá, Deixa Leandro. eu só contribuir com a questão do planejamento, e aí vou trazer para a minha área de marketing digital. É evidente que quando a gente fala em negócios e marketing, quanto mais planejamento a gente tem, melhor a gente consegue se organizar e pensar em ações com antecedência para ter mais qualidade, inclusive, nos resultados. Mas acontece que o jogo está mudando muito rápido, né? Então, e aí vamos pensar em situações diferentes. Primeiro, você que ainda está vendendo, né? Você tem algum produto ou um serviço que consegue rodar nesse período que a gente está agora. Essa é uma hora de montar alguns planejamentos de muito curto prazo, porque o jogo muda muito rápido. Hoje tem um decreto, amanhã tem outro, abre loja, fecha loja, libera funcionário, não libera funcionário, pode isso, não pode aquilo. E aí, para falar especificamente de marketing e comunicação, monta o planejamento da próxima semana, dos próximos 10 dias. Eu vou fazer uma campanha aqui para vender delivery desse produto. Rodou 3, 4 dias, não está funcionando, para e vamos adaptar. Vamos fazer um novo público, vamos mudar a forma de comunicação, vou embalar o produto de maneira diferente, porque a gente não tem tempo para o planejamento a longo prazo ir melhorando, né? Vamos deixar... a fonte vai acabar esgotando. Então, se você está entregando, se você está trabalhando nessa fase, monte planejamentos curtos aí de 10, 15 dias, porque daqui a pouco pode ser que muda muito, muito, né? Se você parou de vez, se o seu negócio está congelado, digamos assim, você consegue fazer um planejamento um pouquinho a longo prazo, mas também já planejando e pondo para rodar, né? Então, essa é a oportunidade de eu construir um e-commerce, por exemplo. Você consegue construir uma plataforma de e-commerce em uma semana, se você quiser. Mas eu quero estruturar melhor, enfim, não faça o ótimo inimigo do bom, né, Ari? É importante a gente ter alguns planejamentos, mas a gente não pode esperar muito, né? Então, de fato, esqueça o planejamento do começo do ano e agora monte planos de curto prazo e já comece a executar, né? É um fazejamento que a gente fala, né? Vai planejando e vai executando. Boa. E por fim a gente entra na última decisão de hoje, que são agora as decisões de mudança de modelo de negócio. E isso você pode... E eu vou aqui trazer algumas verdades duras que precisam ser ditas para você, para todos nós, mas que é possível ser mudado. Você vai observar que eu coloquei aí 3 elementos embaixo. A cestinha, que em termos de modelo de negócio, e para quem conhece, eu vou falar um pouco sobre o Canvas, que é a questão de modelo de negócio, ok? Como é que você estrutura um modelo de negócio adequado ao seu público e tal, vou explicar brevemente sobre isso. Mas são 3 coisas muito importantes aí que eu quero trazer para vocês. Você vai ver a cestinha, que é como você está reestruturando ou estava lidando com o seu canal de vendas. Como é que você vendia isso antes? O segundo ponto, ele tem 2 em 1. Você vai perceber que tem várias pessoas ali se conectando. Primeiro, você estava antenado no seu cliente, da maneira como ele queria comprar, como ele era, e como que você estava se relacionando com ele. O Leandro deu um exemplo muito legal agora há pouco aí, do cliente, ao vender, mandando, né, uma carta agradecendo pela compra, porque a compra, que antes era uma mera relação comercial, ela virou um sinônimo de uma ação de sobrevivência. Então, o empresário passa, inclusive, né, o caso, o vendedor, a ser grato porque aquela compra rara em alguns segmentos hoje, por causa da pandemia, ela faz com que aquela empresa consiga sobreviver e manter outras famílias. Então, como é que você estava se relacionando? E, por fim, eu coloquei esse dinheiro, quais são as fontes de receita? Como é que você estava ganhando dinheiro antes? E se você, de fato, já não percebeu que deveria ter mudado? Para explorar melhor esse cenário, Leandro, fique à vontade para falar, mas eu vou mudar de slide e eu venho para cá. E esse eu venho para cá aqui, eu vou trazer, arrastar nossas cabecinhas aqui para baixo. Aqui para o lado. Aqui, ó.
Pronto. Olha só, isso aqui é um Canvas. É o famoso modelagem de negócio. E, para ser mais exato, é sobre este livro aqui, ó. Não sei se você está vendo, ó. Business Model Generation. Foi esse cara aqui, ó, Alexander Osterwalder, que criou essa metodologia. É um suíço. Ok? Eu não vou explorar muito esse tema, mas quando você fala de desenhar modelos de negócio, adaptar modelos de negócio, inteligência de modelo de negócio, a gente está falando da mesma coisa. É desse modelo aqui. E é isso que você está vendo aí. Olha só, ele é dividido em 3 grandes partes. O que faço, para quem faço, como faço e embaixo quanto. Quanto custa, né? Em relação ao que ganho, em relação ao que gasto. Então, pessoal, quando você fala de uma empresa, de uma empresa como um todo, você está olhando para esse quadro e está vendo a sua empresa como um todo. Ok? Então, você tem no centro ali a proposta de valor, quais são os valores, quais são os diferenciais, os benefícios que você quer entregar para o seu cliente, que está ali, ó, segmentos de mercado, quais são as personas, os clientes que você atende, canais, como é que você vende para esse cliente, né? Relacionamento, né? Como é que esses canais se relacionam com o seu cliente, ou seja, da sua proposta de valor para entregar para o cliente. Fontes de renda, como é que você ganha dinheiro, o que você está vendendo. Estrutura de custos, quanto custa para operacionalizar a sua empresa, custo fixo, variável, investimentos. E aqui como faço? Quais são as atividades-chave que você precisa executar com excelência no seu negócio, preferencialmente de modo que seus concorrentes não consigam executar com a mesma excelência para que você tenha destaque. Quais são os recursos-chave que você precisa para rodar a sua empresa? Pode ser recursos humanos, tecnológicos, intelectuais, financeiros, físicos, né? E por fim, quais são as parcerias-chave? Por exemplo, que tipo de parceiro, que não necessariamente é uma mera relação comercial, que pode te ajudar a trazer clientes, que pode te ajudar a vender, pode te ajudar a entregar os produtos, pode te ajudar a executar uma atividade-chave e por assim sucessivamente. Você observou que eu falei no slide passado de 3 pontos desses 9 possíveis aqui, que é como você estava lidando com os seus canais de venda. E aqui eu quero falar a primeira dura verdade para você. Você deve ter observado de todas as aulas e de todas as lives que talvez você esteja vendo nesse momento aí de se abrir para o conhecimento, né, já que você está em casa e também quer resolver os seus problemas, que as pessoas vão falar basicamente de 2 coisas para você. Coisa número 1, que você tem que ir para o canal da internet, que você tem que ir para o online. Coisa número 2, que você precisa ter um bom delivery estruturado. Não por acaso o iFood está crescendo, o Uber Eats, pessoal, essas empresas estão tendo maior faturamento nesse sentido. Obviamente, por motivos óbvios. Você está em casa, você quer comer, você já pedia isso antes, agora você vai pedir muito mais, né? E agora, pessoal, quero dizer o seguinte, esses multicanais, isso aí foi chamado de omnichannel. Provavelmente, ou talvez você já saiba. Mas você sabe quando que foi falado para nós pela primeira vez de omnichannel? Em 2015, na NRF em Nova York, que é a maior rede, é o maior evento de varejo do mundo, em 2015. E antes de 2015, de 2009 em diante, já se falava todos os anos de colocar o seu negócio nos canais digitais. E agora a gente está em 2020 e você não preparou, não estruturou a sua empresa para ter um bom delivery e para ter um bom canal digital? E aqui, por favor, eu não quero que você me entenda mal. Eu só estou dizendo que, sabe o que está por trás disso? O gatilho da dor. Grande parte das pessoas, empresários e empresárias, só mudam, às vezes, quando sentem no bolso, sentem na dor. E é exatamente por isso que agora eu já passo a bola para o Leandro, para a gente falar um pouco de canal, que é importante, e quando ele falou de ter planos de curto prazo, que você começa a perceber isso. E aqui eu dou um pequeno exemplo, só para fechar, Leandro, aí você vem cortando, vem fatiando comigo, como é que você estava se relacionando com esse cliente? Quais eram os canais que você estava, como é que você fazia os seus canais se relacionarem com os clientes? Pelas redes sociais, como é que você estava levando essa mensagem? Você acabou de ver um exemplo aí de um cliente agradecendo a compra, né? E por fim, não menos importante, se você está antenado em novas fontes de receita.
Pode ser que o seu cliente continue sendo o mesmo, continue sendo uma família com 2 filhos que tem demandas de alimentação no lar, mas pode ser que o seu cliente agora tenha se movimentado, a necessidade tenha ficado diferente. E aqui eu vou dar um exemplo prático, Leandro, e passo a bola para você. Eu estou aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá tem uma verduraria. Essa verduraria, antes do coronavírus, ela estava mais preocupada em melhorar a conveniência para o seu cliente. Então, ela queria fazer o quê? Ela estava preocupada com o quê? Aqui, ó, ela estava preocupada com proposta de valor e atividade-chave. Então, o que que ela fazia? E o que que ela fazia? Ela queria um estacionamento melhor, ela queria uma disposição das frutas e legumes melhorada, valorizada, com iluminação focada, com um trabalho de merchandising bem feito, com um banheiro limpinho. Ela estava preocupada com uma fachada legal, sabe? Com carrinhos legais para o cliente se locomover, um conceito mais gourmetizado, talvez. Acabou. O cliente, 100% dos clientes praticamente, né, ou uma parcela muito grande, em detrimento do pequeno que talvez possa ir, não vão mais lá. Então, todos esses motivos, todas essas estruturas, todo esse dinheiro que ele investiu, que foi muito importante, claro, porque ele estava lidando com aquele negócio, com aquela realidade até então, ele teve que mudar. E ele mudou. E ele fez o quê? Ativou de uma maneira muito inteligente um canal, que é o canal de venda WhatsApp. Ele percebeu, por exemplo, que ele mapeou os clientes dele. E ele mapeou da seguinte forma: você é solteiro? Você é casado sem filhos? Você é casado com 2 filhos? Ou você é casado com uma família grande, né? Falando aí de 5 filhos ou mais. Ou você é uma pessoa, um casal com hábitos saudáveis, o famoso fit. E ele, em vez de ele criar uma dificuldade, ele pegou todos os produtos que ele já tinha e colocou, categorizou. E ele colocou, e parar de vender unidade por quilo, ele começou a vender pacotes. Então ele fazia o seguinte, ó, esse aqui é o kit solteiro, kit casado, kit família com 2 filhos e por aí vai. E aí você, no WhatsApp, quando você entra, ele usou um WhatsApp Business, você pode baixar gratuitamente, ele já coloca a frase inicial, agradecendo o seu contato, o nome dele, como é que ele atende, como é que é a abordagem, e ele já pede para você colocar seu nome. E aí você vai falando com ele, ele já começa um atendimento padronizado. Você fala, eu quero o kit casal. Ok, você quer o kit casal normal ou o kit casal fit? Normal. Então tá bom, você vai receber na sua casa. Aí ele fala o seguinte, qual é a forma de pagamento? Eu tenho, evidentemente, trabalho com transferência bancária. Qual banco é melhor para você? A Banco do Brasil. Está aqui a conta do Banco do Brasil. Você paga, ele já inicia, já retoma o atendimento. Posso agendar uma entrega para amanhã às 14 horas? Aí você fala, pode. Beleza, ele agradece e já agenda. E aí que tá, olha só, o canal de venda dele operando e um pedacinho lá da atividade-chave que ele teve que mudar. Ele entrega para você e ao chegar na frente da sua casa, ele antes de pegar o seu produto, ele faz questão que você veja ele limpando as mãos com álcool e gel, para que você lembra da mulher de César, não adianta parecer, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta, então ele faz questão que você veja ele higienizando as mãos. E aí ele vai pegar a sua mercadoria e passa para você à distância, agradece, te abençoa e vai embora. E quando você coloca a caixa na mesa da sua casa para você começar a guardar os alimentos, você se depara com um cartãozinho desse tamanhozinho, bonitinho, feito o seguinte: obrigado por confiar na gente, por comprar da verduraria tal. Agora, talvez você não saiba, mas nós temos planos de assinatura para casal, para famílias com filho, e aí ele já consegue, de certo modo, ele está fazendo pós-venda dele e já ativando uma outra venda, uma venda de recorrência, uma verduraria, envolvida em todos os canais digitais, com Omnichannel. Se você quiser ir lá, pode ir lá. Então eu fecho meu exemplo dizendo o seguinte: é claro que eu estou falando num negócio que está agora nesse momento relacionado a consumos prioritários, que é de alimentação, que é da base da pirâmide. Talvez você que está aí no varejo da moda possa ter alguma dificuldade de se reinventar. Mas o que eu estou dizendo é que o cara não é o Magazine Luiza, o cara não é a Apple, o cara não é o Google, o cara é a verduraria daqui de Cuiabá do bairro. O que que pode, o que que pode impedir você de ter ideias parecidas como essa? Sabe? Então, de vender por quilo,
O cara inovou, vendendo em canais diferentes, vendendo por kit e agora está vendendo uma assinatura, verduraria, um negócio, digamos, offline, um negócio de venda física. Qual é o desafio? Agora vai me dizer que você não sabia que o seu negócio precisava ir para a internet, que o seu negócio precisava ter um bom delivery? Precisou doer no bolso de todo mundo para a gente mudar? Essa é a dinâmica. E aí, Leandrão, faz sentido? Faz demais, Ari. Eu gostei muito dessa referência, né, que você passou. Estou até procurando aqui uma frase que eu usei também na minha aula, que é: a gente não pode confundir virtualidade com digitalidade. Ou seja, os negócios podem ser digitais, mas eles ainda podem ser humanos, humanizados, né? Você só esqueceu de dar o exemplo que depois que você entra com as sacolas em casa, ele ainda te manda uma mensagem no WhatsApp agradecendo a compra, né? Isso, verdade. Obrigado por lembrar. Ou seja, ele não usou automação, não usou um software, não usou um sistema complicado, não. Ele só pensou nas relações humanas através dos canais digitais. Usou a mulher dele que ajuda ele lá, que fica com o WhatsApp, na É verdade. isso, é isso. Assim, putz, mas se eu vender em muita escala, tá bom. Se você vender em uma escala muito grande, você tem um ótimo problema para resolver. Não pensa nisso agora. Pensa como que você consegue fazer o melhor com o que você tem agora, né? Então, assim, essa questão de canais, eu tenho certeza que quando tudo voltar, ele não vai cancelar isso, né? Ele vai manter dois canais. Né? Assim como eu tenho um cliente que outro dia me falou assim, eu fiz uma mentoria de anúncios com ele, né? Eu estou checando os resultados. Falei, Natan, como que foi hoje? Ele falou assim, Leandro, vendi mais do que normalmente eu vendo com a loja aberta. Falei, ele descobriu uma loja nova, só usando anúncios no Instagram e WhatsApp. Só isso. Né? A gente não pode ter medo, Ari. Eu acho que tem muita gente que tem medo. Acha que é muito complicado, é muito difícil, que tecnologia, inovação, não é para mim. Não, não. Não é possível fazer. É evidente que tem gente que tem mais habilidade, mais familiaridade com algumas ferramentas de tecnologia, mas se você não conseguir operacionalizar tudo, você tem certeza que tem alguém próximo de você que pode te ajudar, né? Que tem alguém da sua família, que tem alguém da sua equipe, que você tem um funcionário que possa te ajudar. Então, mesmo que seja na dor, né, Ali, bem isso que você falou, a gente fala de omnichannel há muitos anos, a gente fala de marketing digital. Eu comecei na época do Orkut lá atrás, que nem tem mais, e hoje tem empresa querendo entrar. Então, é um ganho, né? Eu tenho brincado que eu acho que a gente está tendo um ganho tecnológico aí de 5 anos dos últimos 30 dias. Uhum. Seja por causa das empresas e seja por causa das pessoas, né? Isso é importante também. Mesmo que a hora que a vida voltar ao normal, o novo normal, né? Nunca vai ser igual era antes, mas ao novo normal, as pessoas experimentaram a tecnologia, as pessoas já experimentaram o delivery, as pessoas experimentaram planos de assinatura. O gosto não retrocede. Essa é uma frase muito poderosa, assim. Se o seu cliente se acostumou a comprar com mais facilidade, não acha que ele vai continuar comprando de você se você cortar essa facilidade dele, né? E isso serve para o seu concorrente também. Então, se o seu concorrente está implementando um novo modelo de atendimento, amigo, o gosto não retrocede. O seu cliente gostou daquele jeito. E se você achar que, vou dar o exemplo da verduraria, vou voltar com a minha lojinha aqui, com a porta, que tem estacionamento, o cliente vai vir aqui, vai comprar, vai pesar e vai embora. Claro, talvez tenha alguém que ainda prefira isso. Mas tem muita gente que experimentou o delivery, experimentou o plano de assinatura, não vai mais bater na sua porta. Né? Então, mesmo que você não consiga se adaptar para ganhar dinheiro, para crescer agora, mas se adapte, se mexa agora, porque lá na frente isso ainda vai fazer todo sentido. Exato. E aí, pessoal, vou fechando a minha fala aqui, a gente vai fechando a aula de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês, nesse breve momento que estivemos juntos para trocar um pouco de experiência,
vocês tenham percebido a importância de entender o contexto histórico, de que a gente já passou por isso e de que, apesar dos problemas, apesar dos graves problemas que a gente está enfrentando, sendo o maior deles a perda de vidas, oportunidades vão surgir, e não oportunidades só no sentido de business, para ser um pouco frio, mas no sentido de evolução da humanidade como um todo. E, inevitavelmente, isso vai impactar nos negócios, para você entender que você precisa primeiro mudar o seu modelo mental, porque as coisas, e nós, especialmente nós, os seres humanos, nós não seremos mais as mesmas pessoas, porque alguma coisa mudou agora. E quando a gente sair da nossa casa no final da quarentena, nós seremos pessoas com comportamentos diferentes no mundo todo, em relação à segurança, em relação a diversos aspectos. Que você precisa tomar decisões pragmáticas agora, essa é a segunda solução. Não espere para depois. Veja tudo que é possível que possa impactar no seu negócio, faça agora. E por fim, a nossa última discussão, as mudanças no seu modelo de negócio. Não está no delivery? Vai para o delivery. Não está nos canais digitais? Vai para os canais digitais. Talvez você tenha um excelente produto, um excelente conteúdo que já está aí na sua cabeça, que já está no seu negócio, mas você tem software, falta às vezes um hardware, alguém que vai ajudar a operacionalizar o negócio. Se você não sabe, você consegue de repente pagar alguém que sabe e acelera essa curva, ok? Então, muito obrigado, foi um grande prazer. Leandro, prazer estar contigo. Espero que a gente faça mais dessas, e se encontre por aí. Um abraço, querido. Foi ótimo. Obrigado, Ari, pela aula que você deu aí para a gente hoje. Queria fazer um convite para quem chegou até aqui. Publica, tira um print aí de sua tela, tira uma foto dessa tela, publica nossa aula com a hashtag Movimento Reinvente. Ajude a disseminar aí todo esse conhecimento que a gente está compartilhando. Eu tenho falado que se a gente ajudar um empresário que seja, já valeu a pena todo esse esforço. Todo dia não, né? A gente vai começar a mudar um pouco essa frequência, mas quase todo dia aí às 8 horas da noite, uma aula nova lá no www.movimentoreinvente.com.br. Beleza? Beleza. Faz um sorriso aí para eu tirar o print da tela aí. Vai lá. Aê. Até Beleza, mais, Leandro? pessoal. Um abraço, até mais. Vai lá.